Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos comentar sobre essa volta de Dragon Ball e esse primeiro arco. O que eu acho de para um arco assim de entrada para uma nova temporada, uma nova fase da franquia? Eu acho bom. Ele trouxe vários conceitos novos, ele trouxe o Ki divino, ele trouxe essa questão dos universos, trouxe os deuses da destruição. Então ele realmente pegou assim o universo e expandiu. O problema vai ser no futuro que não vai ser muito bem aproveitado, mas a gente vai comentar sobre isso mais pra frente. Então, como eu disse também, né? Ele apresentou essa questão do Ki divino, que é um conceito bem interessante, que mostra lá que os mortais não conseguem sentir, e é uma parada bem bacaninha. Também temos esses dois personagens novos, também tiveram o Champa e a Vados, mas eles só vão ser explorados mais pra frente. E a gente teve o Bills e o Whis, que são ótimos personagens, eles são muito carismáticos, eles são personagens interessantes, tem um visual muito legal, e o Bills ele realmente veio assim para dar um novo teto para Dragon Ball, porque quando o Dragon Ball Z termina, a gente sabe que o Goku é um dos mais fortes, né? Porque se não me engano o Gohan ele era o mais forte quando o Dragon Ball Z acaba, ele é o mais poderoso por conta da forma dele Ultimate lá, mas a gente já sabia, eles eram os mais poderosos, aí chega o Bills e escalona assim para um nível que, cara, vai ser difícil alcançar. E ao mesmo tempo que isso é legal, porque mostra que ainda tem muito caminho à frente, também é um problema, porque Goku se transforma em um Super Saiyajin Deus, um nível assim absurdo. Como é que os outros personagens vão conseguir chegar a esse nível? O Goku teve que alcançar uma forma suprema para enfrentar o maluco. Então, ao mesmo tempo que é uma questão interessante a ser abordada, vai ser um problema nos arcos futuros, porque Goku vai ficar muito poderoso. Ok, depois de ter falado da história, do que eu gostei, do que eu acho interessante, temos também que falar sobre essa questão do design, que é do Super Saiyajin Deus, que divide opiniões. Eu particularmente gosto dessa transformação, e também tem uma curiosidade sobre ela, que é sobre o seu design inicial. O Tadayoshi Yamamuro, que é um designer já bem famoso de Dragon Ball, ele já esteve lá em Dragon Ball Z e tudo, ele estava responsável por fazer o design do filme. E a ideia inicial para o Super Saiyajin Deus é que ele teria uma capa e ele também seria mais musculoso. Ele ia ter um penteado também, eu não sei se é o penteado ou se seria o corpo todo, mas meio que uma junção entre o Super Saiyajin 3 e o Super Saiyajin 4. Como vocês puderam perceber, depois que veio o Super Saiyajin 4, né, que deixou o visual mais assim extravagante, mais chamativo, você vê que a ideia realmente era expandir mais o visual, né, deixar bem mais carnavalesco, pode-se dizer assim. Tanto por conta também do Super Saiyajin 5, né? Aquela fanart que veio lá, que o pessoal viu e deixou ele mais extravagante ainda, colocando um cabelão, deixando ele todo branco. Então a gente meio que tava com aquela ideia de que se visse uma transformação nova em Dragon Ball, ela seria tão louca quanto o Super Saiyajin 4. E aí quando veio o Super Saiyajin Deus, que é um visual mais simples, que o próprio Toriyama, ele optou, tá? Ele queria deixar o Goku de um jeito diferente, ele deixou ele mais esguio, um visual mais simples, tirou a capa e decidiu manter assim o cabelo dele como se fosse na forma base, só que vermelho. É simples, mas pra mim funciona. Eu achei ele interessante. Ele tem uma aura pegando fogo. O problema do Super Saiyajin God é que ele vai ser muito mal explorado no futuro, tipo assim, muito mal mesmo. Então é o único momento que a gente pode aproveitar essa transformação, porque ela tem conceitos interessantes. Ele vai mostrar algumas técnicas no futuro também que são interessantes. A forma de se adquirir ele também é legal, é diferente esse negócio do ritual e tudo. Eu acho simples. Toda essa questão da transformação eu acho bacana, mas ao mesmo tempo simples. Acho que não só simples a transformação, né, a forma de se adquirir, mas a história em si, porque ele somente dá um pano de fundo. Ó, ele é Super Saiyajin God, aconteceu isso e aquilo e pronto. E aí a gente vai abordar agora a questão dos problemas que esse arco tem. Como eu já havia dito a vocês, teve o filme e depois veio o anime contando a mesma história de forma mais estendida, mais arrastada, né? Porque anime é assim, né? E aí, por falar no anime, a gente também tem que comentar sobre essa questão da animação. O famoso episódio 5. Quem aí que não lembra daquele episódio horroroso, muito mal animado, que infelizmente ele vai seguir pra boa parte do anime, o anime de Dragon Ball Super, pelo que eu fiquei sabendo, dando uma pesquisada e ouvindo aí,
ele teve uma produção um pouco conturbada, o que reflete na animação, que é de mediana pra ruim, tipo assim, boa parte do anime é assim. Acho que lá pro Torneio do Poder, que ele dá uma melhorada e tudo. E também tem essa questão do design dos personagens, o design que o Yamamuro deu pros personagens, que deixa eles meio brilhosos. O pessoal costuma dizer que parece que eles tomaram um banho de óleo, né? Porque realmente parece. Eles estão muito brilhosos e tudo, então é uma questão assim do design que eu também particularmente não gosto. E aí a gente volta pro mangá, que aí, opa, beleza, teve o anime, teve o filme, e aí vem um mangá depois de muito tempo que ele vai recontar a mesma história. Me diga aí, quem é que tem paciência para ver a mesma história de novo? Então, esse é um dos principais problemas do mangá. Ele não é assim uma história em si, mas sim um resumo, porque vocês puderam perceber aí que ele é muito rápido. Acontece tudo ele acontece super rápido. O Bills aparece, ele fala uma coisinha, lembrei do Super Saiyajin Deus, vou ali, não sei o que, e aí o Goku e pá, eu vou pra Terra e já tá acontecendo padaria. É absurdamente corrido, o que é um problema, porque ele devia funcionar com uma história solta por si só, né? Mas não, ele se apoia ao fato de que talvez você tenha assistido esse filme, esse anime. Então ele não vai perder tempo explicando tal coisa. Ele vai pular vários momentos, ele pula apresentações, ele pula vários conceitos. A cena lá do ritual do Super Saiyajin Deus é totalmente resumida. Cortam a parte deles descobrindo a gravidez da Videl. Eles cortam muita coisa. Aí eles também cortam algumas conversas entre o Goku e o Bills que desenvolvem mais a relação entre eles. É tudo super, mega, ultra corrido, cara. Teve também um corte lá da dança do Vegeta lá, que é ridícula, que eu fico feliz que tenha cortado. Se eu fosse recomendar pra vocês assistir um desses dois ou ler o mangá, eu recomendaria vocês assistirem o filme, que ele é a base principal. Ele tem 1h30, se não me engano. O anime eu já acho ele esticado, arrastado, com animação ruim. E além de que ele conta a mesma história. Então eu recomendo você ir pro filme, assistir não só esse filme, mas também o próximo que eu vou comentar. E ainda dos meus saldos finais sobre essa volta de Dragon Ball, é uma boa volta que trouxe personagens interessantes, trouxe conceitos interessantes, mas que não vai ser bem abordado nem aqui nem no futuro, infelizmente. Um pouquinho assim, né, pra ser justo, mas infelizmente é isso. A história da Batalha dos Deuses em geral é muito simples. Essa história do Bills lembrando do Super Saiyajin Deus não tem explicação, a gente não sabe o porquê. Podia ter sido mais explorado, né, essa questão, mostrando o passado, como é que veio esse Super Saiyajin Deus, explicando certinho como é que o Bills lembrou dele, explorando mais essa questão do Super Saiyajin Deus. Isso aí vai tudo pro ralo. E isso aí eu acho um desperdício muito grande e que infelizmente não tem o que fazer. Se eu fosse dar uma nota pra esse arco, eu não sou de dar nota, né? Mas se eu fosse dar uma nota, eu acho que eu daria um 6. É aquele aluno que passa de ano, sabe? Passa de ano, passa assim raspando. É isso, enfim.